Aos 84 anos, morreu hoje no Hospital de Figueiras, na Espanha, o pintor catalão Salvador Dalí. Ele foi internado 3 vezes nos últimos 2 meses. Segundo os médicos, uma profunda pneumonia acabou provocando uma parada cardíaca. Salvador Dalí vai ser enterrado na quarta-feira no museu que tem o nome dele, em Figueiras, onde nasceu. A Espanha, que produziu gênios como Picasso, Miró, Garcia Lorca e Buñuel, perde agora a loucura criativa de Salvador Dalí. Os homens que fizeram a arte contemporânea, tirando a cultura das academias, estão agora nos museus. Salvador Dalí foi um dos maiores e dos mais controvertidos nomes da história da arte contemporânea. Passou pelos caminhos do impressionismo, mas foi o surrealismo que o consagrou. Foram mais de 60 anos de produção. Em 1979, o mal de Parkinson e a arteriosclerose começaram a dominar o corpo e a mente deste gênio inquieto. E Dalí foi morrendo lentamente. Em 82, outro choque. Dalí perdeu a mulher Gala, musa inspiradora e companheira por quase 50 anos. Irreverente, criou vários personagens para ele mesmo e fez dos bigodes, que ele chamava de antenas psicodélicas, sua marca registrada. Salvador Dalí era impossível de ser enquadrado em qualquer definição, até mesmo porque costumava dizer: nunca sei quando começo a fingir ou quando estou dizendo a verdade. Surrealism positioned itself not as an escape from life, but as a revolutionary force within it, a movement aimed at the wholesale liberation of the individual, aesthetic as well as political, literary as well as visual, originating in Paris but ultimately international, freed from the constraints of a singular style or medium, yet driven by a charismatic leader. Surrealism was ambitious, contradictory, and complex, and it has a history you might not guess from how the word is used today. This is the case for surrealism. The term surrealism first appeared in the writings of French poet Guillaume Apollinaire, who used it in 1917 to describe Jean Cocteau's ballet Parade and his own play The Breasts of Tiresias. For Apollinaire, surrealism meant the fruits of the human imagination freed from the task of imitating nature. Its roots lay in the ethos of Romanticism and eccentric 19th century figures like the symbolist fantasist Gustave Moreau, the self-taught artist and customs agent Henri Rousseau, the disquieting visionary Arnold Böcklin, and writers like Edgar Allan Poe. To unleash the unconscious, surrealists did things like transcribing dreams and recording trance states under the auspices of their Bureau of Surrealist Research. The surrealists insisted that our repression was not just psychic but social, and that liberating the unconscious would have collective politically revolutionary consequences. Transform the world, said Marx. Change life, said Rilke. For us, it's one and the same, Breton wrote. Surrealist magazines were filled with dream accounts, stream of consciousness writings, automatic drawing exercises, even rapid-fire questionnaires. En somme, c'était une réaction contre la raison trop raisonnante. Oui, c'est cela, contre le rationalisme, d'une part, et contre le positivisme philosophique, d'autre part. Est-ce qu'à l'époque même, vous n'avez pas été amené à rencontrer Dada? Oui, c'est-à-dire que nous avons rencontré Dada, Soupeau, Aragon et moi, n'est-ce pas, environ en 1918, au moment où venait de paraître le manifeste Dada 1918, publié par Zahra, alors qu'il se trouvait encore à Zurich. Est-ce qu'il y avait une parenté dans vos façons de penser? Il y avait une très grande parenté qui était surtout d'ordre affectif. Parce que ce manifeste, et d'une manière générale, les différents manifestes Dada exprimaient une très grande révolte à l'égard de la société du temps et du système de valeurs qui avait été en cours jusqu'à la guerre.
On peut dire que vous avez été presque des victimes de vos opinions à l'époque. Enfin, Oui, mais nous en étions ravis. C'était tout à fait ce que nous cherchions, n'est-ce pas? Nous mettions une sorte de provocation en avant. Pour mieux faire connaître, peut-être, vous dites. Et également pour manifester notre refus total de participation aux idées qui avaient cours encore. Oui. As características deste estilo, uma combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. Entre muitas de suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Segundo os surrealistas, a arte deve libertar-se das exigências da lógica e da razão, e ir além da consciência cotidiana, procurando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. Teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Uma marca significativa na obra de Magritte é a sua suposta incoerência, tal como se apresenta na pintura Rape, palavra que em português significa estupro. Nela, aparece um torso no lugar de um rosto. Seu temperamento irrequieto se reflete em trabalhos como A Queda, na qual seus excêntricos homens caem no firmamento, trajando o chapéu coco e completamente tranquilos, um acontecimento que revela um pouco da existência humana. O artista exercitava o que se denomina de surrealismo realista ou realismo mágico. No início de sua carreira, ele tentava reproduzir os trabalhos dos pintores vanguardistas, mas aos poucos se deu conta de sua ânsia por uma expressão mais poética, e nesse momento foi profundamente inspirado pela obra de Giorgio de Chirico. As novas gerações talvez não saibam que a maçã verde usada nos anos 60 como a logo da gravadora dos Beatles não saiu da mente de John Lennon ou de Paul McCartney. A marca veio de uma tela de Magritte, chamada O Jogo da Mora. O mesmo se deu com o símbolo da rede americana CBS, criada na década de 50, do óleo O Espelho Falso, que mostra um olho cuja íris reflete um céu azul entrecortado por nuvens. Amplamente surrupiado desde essa época, a obra de Magritte foi tão popularizada por artistas gráficos que se tornou quase sinônimo de imagem publicitária. Basta folhear qualquer revista. Sempre existirá um anúncio em que o objeto à venda vem embalado numa aura de mistério e magia, procedimento que está na origem das criações do pintor. Mesmo vítima da diluição, as imagens de Magritte sobrevivem como grandes enigmas visuais. O melhor exemplo disso é Os Amantes, che retrata un casal si beijando sobre un manto branco. Ne voglio parlare a partire da questa immagine, Gli Amanti del 1928, che in questi giorni di triste isolamento da coronavirus sto trovando ovunque, sta diventando virale. L'ho trovata su Facebook, l'ho trovata su Corriere della Sera ed è effettivamente efficace per esprimere la mancanza di contatto fisico che sta caratterizzando questi giorni di drammatico isolamento. Sempre enfiado em ternos pretos, Magritte fez de um adereço pessoal a sua marca, o chapéu coco. Ao contrário de Charlie Chaplin, que satirizava a burguesia com seu vagabundo de mesmos trajes, só que aos farrapos, o artista belga fazia desse tipo elegante o ser vazio e anônimo das multidões. Dizia que pintar era cansativo porque sempre exigia muita reflexão. Não seria exagero afirmar que a sua arte é puro pensamento. La traversée difficile, tel est le titre de ce tableau. Traverser les apparences, sans doute, par un œil possédant le pouvoir de franchir l'opacité. L'œuvre de Magritte est un théâtre merveilleux. Cette idée de la poésie que deux images éloignées doivent se rencontrer, c'était une porte dans laquelle il y avait une ouverture par laquelle on peut passer. On peut voir par cette ouverture le ciel ou la nuit, bien sûr. Toute chose visible cache autre chose de visible. Et en cette occurrence, c'est le ciel ou la nuit. Uma casa, um poste de luz, uma árvore, tudo está em silêncio. Mas e o céu azul em cima da casa? Ele faz parte da pintura, mas não interfere na cena. O dia e a noite colidem, mas não se conectam. Tão diferentes quanto o estado de vigília e o sono. O Magritte gosta de quebra-cabeças. O olho vê o que a pintura representa, mas o que ela representa é o resultado do processo do pensamento. A tela Império das Luzes influenciou o disco de
rock, filme de terror, o Edward Hopper, a cena é construída em detalhes, mas o tempo está parado. Nada vai acontecer. A locomotiva atravessando a lareira é absurda e também um alívio. Só um evento desses podia quebrar o silêncio desse lugar hostil. Que cet inconnaissable provoque chez nous de la joie également. Et lorsque nous rencontrons une image de l'inconnu, nous pouvons croire être dépaysés, mais en fait, je crois que nous sommes repaysés. Nous sommes là où nous désirons nous trouver. Ela não se interessa por Freud como os outros surrealistas, mas usou o realismo mágico, a alquimia, simbolismo e detalhes autobiográficos como temas das suas pinturas, assim como a sexualidade feminina e o corpo da mulher. Em 1963, ela pintou o mural El Mundo Mágico de los Mayas, inspirado na mitologia maia, e para produzir o mural, ela passou meses vivendo e estudando com grupos étnicos descendentes dos maias. A Leonora é uma das fundadoras do movimento de liberação feminina no México, porque ela entende que a liberdade psíquica vem junto da liberdade. A Maria, ela tem uma das esculturas mais radicais do século XX no Brasil. Ela trata da sexualidade de maneira explícita e ao mesmo tempo bastante profunda, como uma condição humana. É assim, um dia ela decide talhar a madeira e ama, e aí depois disso ela se entrega para a escultura. Ela estuda e se aperfeiçoa na Bélgica, monta um ateliê em Nova York, mas sempre em diálogo com o Brasil. Ela produz esculturas inspiradas nas lendas amazônicas, por exemplo. E ela conhece a turma surrealista, participa da exposição surrealista de 1947, e aí que tá o babado. Porque ela e o Duchamp foram apaixonadíssimos, amantes. Ele fez obras inspiradas na Maria Martins, ela foi modelo dele, inclusive de vulva, e foi um amor que não pôde ser vivido, então ficou aquela sensação romântica, ideal, sabe? Assistam, pelo amor, o filme Maria, não esqueça que veio dos... Ela é influenciada pelo catolicismo da infância, tradições míticas e herméticas, magia, animismo, ela era muito conectada com a natureza, e apesar de não se identificar como feminista, os seus trabalhos desafiam as questões de feminilidade. Muitas das figuras que aparecem nas suas pinturas mais tardias... Frida Kahlo começou a pintar durante sua longa convalescência após um acidente de ônibus em 1925, que a deixa com lesões permanentes. Em 1928, entra para o Partido Comunista Mexicano e conhece o muralista Diego Rivera, com quem se casa no ano seguinte. Entre 31 e 34, passa a maior parte do tempo em Nova York e Detroit, com Rivera. Leon Trotsky, o fundador marxista do Partido Comunista da União Soviética, tem um romance com Frida e vive em sua casa de Coyoacán. André Breton qualifica sua obra de surrealista e ela declara mais tarde: acreditavam que eu era surrealista, mas não o era. Nunca pintei meus sonhos, pintei minha própria realidade. Após a sua morte em 1954, sua casa familiar transforma-se no Museu Frida Kahlo. Vladimir Kush é um artista russo que pinta obras surrealistas. Sua obra é considerada surrealista porque ele cria mundos fantásticos em suas obras que só existem na sua imaginação.
Ele faz isso misturando figuras de formas diferentes do comum. Olhando suas obras, podemos imaginar muitas coisas diferentes e cada pessoa interpreta de uma maneira única. As borboletas aparecem muito em seu trabalho. Para Kush, a borboleta é um símbolo da alma imortal, já que ela começa sua vida como uma lagarta, se transforma em um ser que parece sem vida e renasce como uma borboleta. Em 1926, o Dalí viajou para Paris e conheceu o Picasso em pessoa e, óbvio, ficou fascinado com o trabalho dele, que ele já era um grande admirador. A Tela O Mel é Mais Doce que o Sangue, exibida em 1927, mostra os primeiros sinais da influência surrealista e antecipa alguns elementos que vão ser recorrentes na obra do Dalí. Em 28, o Dalí assina um manifesto que ficou conhecido como Manifesto Amarelo, que tinha influências futuristas e que foi muito lido na Espanha. Seguindo a linha de pensamento do manifesto, ele deu uma palestra defendendo que o bairro gótico de Barcelona deveria ser demolido para dar espaço para construções de concreto, que a dança regional da Catalunha tinha que ser abolida, entre outras coisas. A tela T sur l'herbe é a versão do Dalí para Déjeuner sur l'herbe do Manet. Essa eu que achei curioso descobrir aqui no meio das minhas pesquisas sobre o Dalí, porque eu nunca tinha visto essa tela. Em 1929, André Breton escreveu o prólogo do catálogo de uma exposição do Dalí e considerou ele um membro do surrealismo. O Dalí considerava o Breton um novo pai e o surrealismo uma placenta nutritiva. Para ele, foi um segundo nascimento. E foi assim essa intensidade surrealista até que em 34 o Dalí declarou apoio, simpatia pelo Hitler e o André Breton não gostou nada. E para piorar, depois ele disse que a figura do quadro O Enigma de Guilherme Tell era inspirado no Lenin. Os surrealistas apoiavam os comunistas e eles ficaram muito bravos e quiseram expulsar o Dalí do grupo. E a relação do Breton com o Dalí ruiu, ele queria distância do Salvador Dalí das ideias dele e o Breton criou um anagrama Ávida Dollars a partir do nome do Salvador Dalí. O Dalí conheceu a Gala em 1929 quando ele foi para Paris. Ela é casada com Paul Éluard, mas num verão que o Dalí chamou todos os amigos para ir para Cadaqués e o casal também foi, eles se apaixonaram e ficaram juntos pro resto da vida. A Gala era a musa inspiradora do Dalí. E mais do que isso, ela era uma colaboradora marchã, cuidava das finanças do casal, era uma mulher culta, se envolvia nas discussões do surrealismo. Segundo o Dalí, ela construiu todo o sucesso da vida dele. O Salvador Dalí tinha fobia de gafanhoto. O grande masturbador e o jogo lúgubre foram pintados quando a Gala tinha voltado para Paris. Então, aparentemente, a masturbação era um tema real na vida do Dalí naquele momento. O Dalí era obcecado pelo quadro Ângelus do Millet. Ele achava o conteúdo perturbador e enigmático e ele insistia que entre o casal tinha um caixão com o filho deles que tinha morrido. Ele usou esse quadro como referência para várias obras dele. Uma das imagens mais associadas ao trabalho do Dalí é o relógio derretendo, que foi pintado a primeira vez em 1931 no quadro A Persistência da Memória. O relógio foi inspirado em um queijo camembert derretendo em uma noite em que o Dalí estava com dor de cabeça, não quis ir ao cinema, os amigos tinham ido jantar, o queijo derreteu, daí ele saiu, foi pro estúdio, ficou inspirado e pintou o relógio, e a Gala voltou e adorou, achou o máximo, falou isso aqui é meu. Le immagini che genera tantissime sottoimmagini diverse, tantissime percezioni visive. A seconda di come e cosa si guardi nel dipinto apparizione, vediamo tantissime cose diverse che vengono successivamente quasi negate da altri oggetti. Quindi in quest'opera cosa riconosciamo? Riconosciamo una fruttiera al centro con delle pere, che reca delle pere sopra, ma poi lo guardiamo meglio e si trasforma subito in un volto. Ma lo guardiamo ancora attentamente e riconosciamo invece una figura femminile di spalle seduta su una superficie bianca che potrebbe essere una spiaggia. Le pere della fruttiera si trasformano invece nello schiena di un cane, la cui sagoma è abbastanza riconoscibile, ma che a uno sguardo più attento contengono tantissimi altri riferimenti, per cui se lo guardiamo attentamente riconosciamo la presenza di un acquedotto nel collare, il collare si trasforma in un acquedotto, oppure se lo guardiamo ancora più attentamente riconosciamo nell'occhio un tunnel che nasconde un paesaggio, oppure troviamo un paesaggio animato da strane presenze, strani volti inquietanti, oppure animato da piccoli cavalieri che sono un omaggio alla pittura italiana, in particolare quella di Leonardo. Dire cosa rappresenti precisamente questo dipinto è pressoché impossibile, perché ad ogni nuova occhiata ritorna l'enigma, ad ogni nuova occhiata si percepisce qualche altra figura nascosta dentro un'altra, ma la grandezza di questo dipinto sta proprio nella capacità di allusione e nella capacità di rendere attraverso questa compresenza di immagini che si compenetrano l'una nell'altra e che si confondono e si perdono l'una nell'altra, riesce da lì a rendere la dimensione atemporale del sogno, in cui le immagini si susseguono senza un ordine e in cui è difficile distinguere un prima e un dopo, un davanti e un dietro.
stretches on. All the news artist Salvador Dali wants you to see. Dateline Hollywood, November 1945. World-famous surrealist painter Salvador Dali and animation pioneer Walt Disney have reached a decision to produce a surrealist animated film in a new medium never yet tried. 58 anos depois do anúncio da parceria entre Dali e Disney, veio a animação Destino. É difícil de saber quanto do projeto original se expressa nesse curta de animação que foi lançado em 2003. É possível reconhecer a obra de Dali aqui, definitivamente. Alguns dos temas que são vistos no conjunto da obra dele se fazem presentes em Destino. Transformação é um deles. O sino, somado à silhueta nua, veste a mulher. A formiga pode se transformar num homem de bicicleta. 2 rostos bizarros sugerem a silhueta feminina, coisa frequente em Destino. Essas transformações trazem para a arte as misteriosas associações produzidas pela mente humana, o que honra a origem do movimento surrealista e o seu vínculo com as ideias de Freud. Destino, que está disponível aqui no YouTube, é mais fácil de sentir do que de interpretar. É o que convém a uma obra que pretende ser enquadrada dentro de um movimento cujo primeiro manifesto recomenda deixar de lado a mania de reduzir o desconhecido ao conhecido.